Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando eu nasci, um anjo desses que vive nas sombras disse: vai, Carlos, você goste na vida? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando, né, nossa aula de literatura, para a gente falar um pouquinho sobre Carlos Drummond de Andrade, um dos autores mais cobrados, se não o autor mais cobrado de todas as provas do Enem, né? Já teve Enem, já teve vestibulares, que em uma prova só já teve 3, 4 textos do Carlos Drummond, certo? E o Carlos Drummond, pessoal, eu vou gravar um vídeo somente falando sobre ele, porque ele não é um autor de uma única fase, de uma única escola literária, né? A gente não pode pensar nisso. Mas, especificamente, né, falando um pouquinho aí da segunda fase do modernismo, a gente está no modernismo, início do século XX, já estudamos a primeira fase, que é a fase mais radical, que começa na semana de 22 até 1930. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, de 1930 a 1945, que é a segunda fase, e a terceira fase, que é depois de 1945. Porém, Carlos Drummond, ele é um autor das 3 fases do modernismo. Ele é um autor atemporal. E a gente não pode pensar Carlos Drummond somente como uma fase, né? Porque ele vai produzir textos no comecinho de sua vida, né? Quando ele tá ali na adolescência, até os anos 80. Então, a gente não deve pensar o Carlos Drummond como um autor de uma única fase só, tá certo? E pra gente começar, falar um pouquinho da biografia dele, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em Itabira, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ele estudou farmácia, porém não gostou do curso. Então ele começou a escrever muito jovem, já tinha várias produções, ele é poeta e cronista. E quando ele foi ao Rio de Janeiro, aí essas produções começaram a, né, realmente serem postas aí, serem publicadas. Uma dica com relação à biografia do Carlos Drummond, ele foi um dos autores, né, que nesse período aí, do período da segunda fase do modernismo, de 30, ele vivia da sua literatura, ele conseguia ganhar dinheiro com a sua própria literatura. Além disso, ele foi funcionário público, né, ele sabia realmente das condições, né, de um funcionário público. Tem até um poema dele chamado Confissões do Itabirano, que é ele falando dessa parte que ele era funcionário público, que ele trabalhava e tal. E ele nasceu em 1902, ou seja, início do século XX, né? E morreu nos anos 80, certo? A principal obra, né, a principal característica do Carlos Drummond enquanto poeta, ele vai falar sobre um indivíduo, sobre a questão existencial, né? Lembrando que os poetas dessa fase, eles falam muito sobre a questão da existência. Sobre a existência, sobre o existencialismo, né? Fala muito sobre questões filosóficas também, essa reflexão sobre qual é o meu papel nesse mundo, né, enquanto ser humano. E essa questão mesmo do Carlos Drummond, uma dica, né, um fato interessante da biografia dele também, é que ele, em algum momento, né, ele foi chefe de gabinete no Estado Novo, aí no período da Era Vargas, e apesar disso ele se envolveu, né, ele se filiou ao Partido Comunista, às ideias esquerdistas, porque ele ironizava, não gostava de atitudes capitalistas, então ele era muito voltado para as partes sociais, né, de falar sobre os problemas, sobre os pobres e etc. Certo? O Carlos Drummond, pessoal, ele é dividido basicamente em 4 fases, tá? A sua poesia, a sua obra. A primeira fase do Carlos Drummond, ele ainda tem características da primeira, né, fase do modernismo, de 1922, então ele se influencia também do próprio poeta Oswald de Andrade, que era aquele agitador da semana de 22, que ironizava, que fazia paródia, que zombava de todo mundo. Então ele pega algumas características do Oswald. E um dos poemas mais conhecidos dele, né, há uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então ele foi muito criticado na época porque ele fez esse poema de muitas repetições, né, porém, um poema que você lê assim e pensa que não quer dizer nada, ele diz muita coisa. Fala sobre essa questão dessa pedra, né, essa metáfora da pedra,
são os obstáculos que as pessoas enfrentam, né? No seu dia a dia. E o Carlos, o eu lírico do Carlos Drummond é esse ser mutante, esse ser que ainda está em transformação, é esse ser cheio de perguntas, esse ser estilizado, estraçalhado, que ele não se sente à vontade com aquilo que está acontecendo no mundo, como o poema, né, que eu falei no início, que é Poema de Sete Faces, né? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida? Esse ghost, essa primeira fase dele, né, chamada de fase gauche, é uma palavra em francês que significa esquerdo, torto, né? Aquela pessoa que realmente está preocupada, né, com as coisas que estão acontecendo. É uma pessoa que não se sente ali dentro daquele lugar, daquele momento. Se questiona a todo tempo. Por que eu tô aqui? Né? Então é como se, por exemplo, você é convidado para uma festa e você fica se perguntando: mas por que eu tô aqui? Eu não me sinto à vontade nesse lugar. Então, uma pessoa gauche é isso. Certo? Então, essa primeira fase gauche do Carlos Drummond é justamente essa fase em que ele dialoga com os poemas do Oswald de Andrade, que ele não se sente à vontade, que ele fica fazendo essas perguntas, né? É um ser mutante, né, que fica se imaginando por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, certo? E é nessa primeira fase que, no início aí dos anos 30, que ele publica o poema No Meio do Caminho, em 1928. Então, é essa fase que ele dialoga com os poemas do Oswald de Andrade, certo? Poemas curtos, poemas irônicos, feito em paródias também. Tem um exemplo de um poema dele chamado Cota Zero. Olha o exemplo aí, a gente pensa que é um poema bem... que não quer dizer nada, que você lê, o que é que esse poema... Você pensa que não é muita coisa, mas quando você lê e você começa a refletir, você imagina que realmente ele quis dizer muita coisa com aquele poema. Eu vou ler aqui pra vocês. Stop. A vida parou? Ou foi o automóvel? Então, essa reflexão, né, que ele faz, essa dualidade que ele faz entre o homem e a máquina, né? Entre a vida parou realmente, essa vida que nós estamos vivendo, isso era na época lá no início dos anos 1930, que estava acontecendo aquelas tensões de guerra mundial, de revoluções, né, de fome, de pobreza. De um lado tinha os autores que escreviam os romances regionalistas envolvendo aquelas regiões, né, que nós estudamos, mas de outro, os poetas como Carlos Drummond, eles trabalhavam com o universal, de saber esse sentimento do mundo, o que está acontecendo, né? Então, a vida parou ou foi o automóvel? Ele faz essa reflexão entre o homem e a máquina. Ele não é um ser que não consegue, você não consegue ali diferenciar homem e máquina, né? Como se, pegando aqui um paralelo com o nosso século, é como se nós não conseguíssemos sair dessa questão do celular, né? Da modernidade, da internet, que você a toda hora tá ali com o celular, até quando você vai dormir, se você não deixar ele bem longe de você fica imaginando quem é que tá curtindo as suas coisas. Então, ele faz essa reflexão. É como se a gente vivesse no piloto automático, né? Essas vidas mecanizadas, tá bom? E aí, depois, pessoal, nós temos a segunda fase do Carlos Drummond, que é a fase mais social, certo? A fase social dele começa justamente nesse período de 1930, mais ou menos 1939 até 1945, em que ele vai fazer parte aí junto com os outros autores dessa fase de engajamento social mesmo, dessa fase política, de falar sobre os problemas sociais, tá certo? Então, acho que vocês já conhecem alguns poemas dele, que é E Agora, José, né? E que ele coloca dentro do livro José. Tem outro livro chamado Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Livros impressionantes que devem ser leituras obrigatórias para vocês, que vocês estudem e façam as provas, tá? De forma correta. Por quê? Nessa época, né? Então, quando ele escreve E Agora, José, a água acabou, o povo sumiu. E agora, o que é que eu vou fazer, né? Perante a tudo que está acontecendo nesse mundo, nessa sociedade,
né, desses períodos de tensões. Então, se na primeira fase ele é uma fase em que ele se sente meio que separado das pessoas, nessa segunda fase ele já vai se encaixar junto com as outras pessoas, né? Então ele faz essa poesia mais social mesmo, preocupado com as questões sociais. E é interessante, pessoal, que o Carlos Drummond, ele escreve poemas sobre todos os temas. Por isso que ele é o poeta mais completo, né, de todos os tempos. E muitos críticos na época, né, colocaram que o Carlos Drummond é o autor mais completo do século XX, né, e de todos os tempos. Certo? Tem um poema dele dessa fase, que é a segunda fase, né, chamado Os Ombros Suportam o Mundo. E aí eu vou ler um pouco para vocês, para que vocês possam identificar, né, essas características da segunda fase nesse poema. Diz assim, ó: Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada espera de teus amigos, ou seja, nada espero mais do indivíduo, dos outros. Pouco importa que venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não se adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas sem mistificação. Então, aqui ele faz essa reflexão lindamente, né? Falando sobre... Chega um tempo em que o coração do ser humano seca, em que tudo virou coisas banais, que aquilo é tão normal que as pessoas não se preocupam mais, que o amor ficou inútil, que o coração do homem secou. E fazendo um paralelo, pessoal, dessa época aqui, com o que a gente está vivenciando, isso vai muito de acordo com o nosso cotidiano. Por quê? As queimadas, o ser humano não está mais nem aí para o número de mortes da pandemia, para a questão que lá no Pantanal, na Amazônia, o mundo está acabando, as florestas estão se dilacerando e o homem não está mais nem aí, né? Essa banalização da vida, essa banalização da própria morte. O coração do homem ficou seco, ficou insensível. E nessa fase social em que ele reflete sobre isso, ele vai colocar... ele faz uma referência à questão da criança, porque ele vai dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ele faz no sentido das pessoas refletirem sobre isso para que tentem mudar de alguma forma aquele momento em que as pessoas estão vivenciando. Certo? Aí depois nós temos a terceira fase do Carlos Drummond, que é a fase filosófica, que é uma fase mais existencialista. A fase filosófica é a fase das perguntas, né? Do intimismo, dessa fase de introspecção. Dentro dessa terceira fase, o Carlos Drummond está lá na terceira fase ainda do modernismo que a gente vai estudar, que é a fase de 1945 até 1960 alguma coisa, certo? Nessa terceira fase, ele traz de volta as formas clássicas, ou seja, ele trabalha também com soneto. Por isso não se deve dizer que ele é um autor de um estilo só, porque ele faz poemas curtos, ele faz poemas sem rimas e ele faz poemas clássicos também, sempre preocupado com a palavra, certo? Uma das características dele, de todos os textos, mas dentro dessa terceira fase, é a questão da metalinguagem, a questão dos metapoemas, você fazer um poema explicando como é que se faz um poema, certo? Pegando aí uma referência do próprio Fernando Pessoa. Nessa fase, né, ele rompeu com o Partido Comunista, de alguns ideais do Partido Comunista, é por isso que a gente não deve dizer, você é de esquerda ou você é de direita, mas tem algumas concepções, né, dentro desses ideais que ele não concordava,
né? Porém, ele, em seus textos, não deixou de falar sobre os problemas das pessoas, certo? Essa fase também é uma fase mais de desencanto. Nessa terceira fase do Carlos Drummond, tem um livro dele chamado Claro Enigma, que vai trabalhar muito com a figura de linguagem chamada oxímoro, que é essa questão da dualidade, da oposição de coisas que não se encaixam, né? Como é que uma coisa é clara, tá ali claro para você, mas ao mesmo tempo ela é um enigma. Então esse livro é maravilhoso, perfeito. Eu vou fazer uma aula só sobre ele, tá certo? E a quarta fase do Carlos Drummond é a fase memorialista, em que ele vai retornar à questão da infância, que ele vai falar de poemas sobre o amor e diversos outros poemas, tá bom? A fase que eu gostaria de destacar para vocês do Carlos Drummond, as 3 primeiras, e a quarta também, né? Todas elas são magníficas. Mas essa terceira fase, né, desse livro Claro Enigma é muito importante, né, para essa época. Eu vou dar um exemplo da terceira fase, né, em que ele escreve um poeminha bem pequenininho chamado de Science Fiction, que é ciência fictícia. E que na época algumas pessoas, você tá escrevendo agora, nem se preocupa mais com os problemas sociais, você só quer saber de filosofia e tal. Aí eu vou ler aqui pra vocês só pra mostrar que ele não se desvencilhou, né, de falar também sobre problemas sociais, né? Esse poema feito na terceira fase dele. Bem pequenininho, mas que traz uma reflexão enorme, né? Fala assim: o marciano encontrou-me na rua. O marciano encontrou-me na rua. E teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho, mas, recusando o colóquio, recusando o diálogo, desintegrou-se no ar considerado de problemas e fiquei só em mim, de mim ausente. Então, ele tá caminhando, o sujeito tá caminhando ali na rua e vê Peraí, gente, que eu vou paralisar aqui, que eu vou postar no IGTV. Pronto, que eu tô postando nas 2 redes sociais, no IGTV e no YouTube. E aí, ele viu, né, esse marciano na rua e começou a ter um diálogo com ele e o marciano ficou pensando, né? Como pode um ser, né, um ser que não se preocupa com a sua própria existência? E ele tá falando do marciano, não, dele mesmo não, ele tá falando do ser humano. Como é que pode? Eu não vou entrar num diálogo com uma pessoa dessa, que não se preocupa com a sua própria existência, que não se preocupa em destruir, né, o seu próprio planeta. Então, eu não vou ficar junto com ele, né? Eu vou embora, eu vou sumir daqui, certo? Então, é mais ou menos isso, né? Pessoal, o Carlos Drummond, ele é completo. É um poeta completo que fala sobre todos os tipos de temas, né? Que tem variadas formas de escrever poema, certo? Além de poeta, ele é cronista e ele viveu, né, ele viveu da sua poesia, ele viveu da sua obra, tá bom? Estudem mais Carlos Drummond, vou fazer mais aulas falando sobre ele. Aqui é um aparato geral, falando um pouquinho das 4 fases dele, tá bom? Beijos e até a próxima.